Queridos, abram as suas Bíblias no livro de 2 Coríntios, capítulo 4. Segunda carta de Paulo na igreja de Corinto. Capítulo 4. Na versão da NVI, diz o seguinte a palavra do Senhor. Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso coração o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte, por amor a Jesus, para que a vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito, criei, por isso falei. Com este mesmo espírito de fé nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus entre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Oremos. Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Palavra que foi direcionada, Senhor, diante do versículo-chave da convenção esse ano, que devemos anunciar o reino com poder. E que o Senhor possa, Senhor, capacitar-nos nessa noite para entendermos a Tua palavra. Não somente a compreendermos, mas entendermos, Senhor, e aplicarmos na nossa vida, de forma que saímos daqui edificados e diferentes de como chegamos. Nos capacite para tanto, nos instrua para tanto, para que realmente o Senhor faça diferença em nós e através de nós. É o que colocamos na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Primeiro destaque do versículo 1. Portanto, visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Como introdução da mensagem, Paulo reconhece que o ministério que ele exercia diante de Deus, para com a igreja de Corinto, para com a igreja de Éfeso, para com a igreja de Filipos, para com as igrejas de Roma,
para com as igrejas aonde ele plantou, ele trabalhou, ele reconhecia um negócio. Tudo isso é por misericórdia de Deus. Há uma diferença considerável entre misericórdia e graça. Graça é favor imerecido. É ganhar algo que nós não merecemos. Misericórdia é não ganhar o que merecemos. Porque nós, por sermos pecadores, merecemos a ira, merecemos o julgamento de Deus, merecemos a morte. Mas porque Deus é misericordioso, Ele não acaba com a gente, Ele permite que a gente possa ter uma segunda chance e se arrepender e se voltar para Ele e ter uma nova vida. Amém. Paulo reconhecia isso em primeiro lugar, o ministério exercido diante de Deus, seja como membro de uma igreja, como cristão que somos, ou como pastores. É por misericórdia, porque nós não merecemos. É misericórdia. E a diferença entre misericórdia e graça, eu sempre costumo usar o exemplo da minha esposa e eu. Ela sai de casa e diz: meu querido marido, quando eu voltar eu gostaria de ver a pia limpa, né? Aquela pia monstruosa, que eu não sei como é que se cria, né? De tanta louça suja. Né? Eu preciso sair às pressas e disse: meu querido, quando eu chegar eu gostaria de ver a pia limpa. E ela sai, por algum motivo, eu me distraio e não limpa a cozinha. E ela retorna em casa e vê aquela montanha ainda maior de louça. E além de não me xingar, ela me dá um presente. O que eu merecia? Merecia ser castigado, porque ela me pediu algo e eu não cumpri. Mas ela não me castigou. Isso é misericórdia. Agora, vim para casa, além de eu não ter lavado a louça, ainda ganhar um presente, mereço? Não, não mereço. Mas ganhei um presente porque ela foi graciosa. Isso é graça. Então, o ministério que Paulo está falando aqui nessa carta, que ele exercia diante de Deus, em primeiro lugar é por misericórdia. Não ache que você é alguma coisa no reino de Deus. Mas aquilo que você é, porque Deus te capacita, é por misericórdia. Interessante isso. E ele continua falando de renúncia a procedimentos secretos e vergonhosos, porque ele estava tratando algumas coisas que estavam acontecendo na igreja, no aspecto de difamarem ele, de questionarem o seu apostolado, o seu chamado. E aí Paulo fala: meus queridos, a gente está aqui muitas vezes discutindo questões internas e o Deus dessa era cegou o entendimento de descrentes e eles não estão vendo a luz de Cristo, porque nós que devemos ser luz para eles, não estamos sendo, porque as trevas estão também nos consumindo. E aí no versículo 7 ele diz: mas temos este tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que tudo excede provém de Deus e não de nós. Como introdução, reconheça que nós somos o que somos por misericórdia de Deus. Porque se Ele quisesse, nós sumiria agora daqui. Só estamos respirando e temos vida porque Deus permite. Hoje estamos aqui, amanhã podemos não estar mais. Porque somos frágeis, somos passageiros, somos limitados. Que somos é por misericórdia. E Paulo diz: nós temos um tesouro em vasos de barro, reconhecendo que esse corpo é perecível, meus queridos. Fiz ontem, aniversário, 31 anos. E estou caminhando cada vez mais para a deterioração do meu corpo. Não serei eterno nesta terra. Nós somos passageiros. Vamos passar. A juventude passa, a beleza passa. O corpo passa. Mas nós temos em nós, dentro de nós, um tesouro riquíssimo que Deus permitiu que tivéssemos.
E este tesouro que está no nosso coração, que é a presença de Jesus na nossa vida, é para mostrar que o poder que atua em nós vem de Deus, meus filhos. Não é nosso. Primeiro destaque da mensagem: o poder é de Deus. Anunciamos o reino de Cristo com poder, mas o poder não é nosso, é dele. E nós só pregamos com poder quando o Espírito Santo de Deus age em nós e através de nós. Amém. Queridos, experiência própria. Brigar por poder dentro da igreja não leva a nada. Não leva a nada, porque o poder não é nosso. Não é nosso. É de Deus. E se você brigar por poder, você vai estar justamente, literalmente, fazendo uma queda de braço com Deus, que é o dono do poder. Não é nosso. Este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Se Deus permite que a igreja cresça, que alguém se converta, que a gente tenha a graça de alcançar pessoas, este poder é dele, não é nosso. E se arrogarmos a nós esse poder, estaremos cometendo o pecado de orgulho e de nos colocarmos no lugar de Deus. E Ele não aceita isso. O poder é dele. O ministério que exercemos é por misericórdia. E ele continua, meus queridos. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abatidos. Abandonados, abatidos, mas não destruídos. Essa palavra me deu muitas vezes ânimo. Muitas vezes ela me deu ânimo. Por quê? Porque muitas vezes, por pressão, eu desanimei. Muitas vezes, por pressão, eu fiquei desesperado. Muitas vezes, por perseguição, me senti abandonado. Muitas vezes, por pressão, eu me senti abatido. Mas a palavra de Deus vem e diz: não destruído. Porque enquanto eu exercer misericórdia, e enquanto o poder for meu, eu uso quem eu quero. E se Deus usou até a mula de Balaão para falar com o profeta, Ele pode usar qualquer um de nós. Porque o poder é dele, não é nosso. Então, se alguma vez você tomou para si esse poder, devolva, não é teu, é dele. Segundo aspecto. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Aqui nós estamos vendo Paulo, perseguidor da igreja de Cristo, complacente com muitos assassinatos, e eu não sei se pela história não foi também. Alguém que matou pelas convicções que tinha, foi alcançado pela misericórdia de Deus, foi alcançado pela graça de Cristo e teve a vida transformada. Esse Paulo, que teve uma experiência com Jesus, ele destaca: trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Sabe o que Paulo reconhece aqui em segundo lugar, meus queridos? Em primeiro lugar, o poder não é nosso, é de Deus. O segundo lugar, a vida não é nossa, é dele. O que você está fazendo com a tua vida? Você vai prestar contas a Deus. A sua vida não é tua, é dele. E Ele quer te usar para a glória dele. Ele quer que você nessa vida tome decisões que te levem para a eternidade com Ele na glória. E Paulo continua: pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Paulo reconhecia que o seu ministério
podia ser levado até os extremos, como foi o de Jesus. Ele estava disposto a morrer para que a igreja tivesse vida. Tem líderes que estão dispostos a morrer para que a igreja tenha vida. Mas lembre-se, meus queridos, a vida é dele, não é sua. A vida é dele, não tua. Está escrito, versículo 13, "Crie, por isso falei, com esse mesmo espírito de fé também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça transbordarem as ações de graças para a glória de Deus." Terceiro lugar, a graça que Deus nos dá e a oportunidade que Ele nos dá de nos arrependermos dos nossos pecados é dele, não nossa. Tem gente que recebe a graça e fica para si. Eu sou abençoado, eu quero ser abençoado. E a gente se torna baleias espirituais porque a gente só quer a bênção, mas não quer abençoar ninguém. E a graça, meus queridos, não é nossa. A graça veio para nós, mas é para outros também. Por isso que a graça que nos alcançou deve transbordar na nossa vida em ações de graça que alcancem outras pessoas. A graça é dele, não é nossa. O poder é dele, não é nosso. A vida é dele, não é nossa. Então, meus queridos, se a graça é dele, promova ações na sua vida que demonstrem a graça de Deus também para outros. Divida as suas bênçãos, conte as suas bênçãos, numere elas, mas compartilhe com quem precisa. Tem muita gente necessitando. A graça é dele, não é tua. Não fique só para si. Não seja egoísta espiritualmente falando. Compartilhe o que Deus te dá. E aí existe uma lógica muito interessante nesse texto. Pensa comigo. O ministério é por misericórdia, amém? Amém. O poder é dele, amém? Amém. A vida é dele, amém? A graça é dele, amém? Amém. Pela lógica, a glória é nossa? Jamais. Se o poder é dele, se a graça é dele, se a vida é dele, a glória é minha? A glória é de quem? É dele. A glória é de quem? Do Senhor. Do Senhor, é dele, não é nossa. Então jamais podemos outorgar a nós a glória, meus queridos. A glória é dele. Se Deus te abençoou, se Deus te usou, é para a glória dele. Não ofusque a glória de Deus, buscando a glória para si. Ele não divide a sua glória com ninguém. Amém. A glória é dele, não sua. Por isso, não desanimamos. Por isso não desanimamos, pastor. Porque às vezes a vontade da gente como pastor é desistir. Mas por saber que é por misericórdia, por saber que o poder é dele, a vida é dele, a graça é dele e a glória é para ele, por isso nós não desanimamos. Pegue uma faixa daquelas caixas que você tem em casa, escrita frágil, cuidado, frágil, e bota na testa. Porque nós somos frágeis. Nós somos barro, vasos de barro. O que importa é o que está dentro.